E aí vem uma outra questão que eu acho extremamente desumana, que é a questão de que o aleitamento materno ele é recomendado no mínimo nos 6 primeiros meses de vida. E eu, como muitas mulheres, tive que voltar com 4 meses da licença maternidade. Então, é muito engraçado porque, como eu ainda não estava muito consciente das coisas, eu estava perdida com a minha identidade, com todas as demandas que eu tinha, quando eu voltei para o trabalho, que foi assim uma crise enorme, porque você não quer se separar da sua criança com aquele tamanhinho, com aquele nível de dependência. Eu senti que eu precisava me provar como profissional também. Porque, além de tudo, quando você descobre que está grávida, e se você está numa carreira normalmente corporativa, onde você tem que dar satisfação de tudo, assim, você se sente mal por descobrir que está grávida. Então você já começa a perceber olhares difíceis, você começa a perceber que as pessoas já te tiram assim um pouco dos projetos, sabe? E aí você tem essa insegurança e quando você volta, você sente que você precisa se provar. É assim que eu me senti. Então eu voltei com a culpa de deixar minha filha pequenininha, mas também querendo assim entregar todos os projetos do mundo para mostrar, ó, eu ainda sou a Lau. Eu vou ter melhor que antes, conta comigo. Então, às vezes, eu chegava a 200 horas de banco de horas, sabe? Eu acordava às 5 da manhã para tirar leite, ia para o trabalho, voltava na hora do almoço para poder também tirar leite e amamentar, voltava para o trabalho, saía do trabalho, tirava leite, amamentava, vivia um pouco, ia dormir, fora as acordadas de madrugada para amamentar também, né? Então, eu era um zumbi. Eu era um zumbi, mas todo mundo falava que era assim mesmo, então quem que ia contestar? Como que eu ia mudar essa realidade, entendeu? Então eu ia indo, ia indo, ia indo. E assim foi indo, até que eu passei pela maior crise que eu já tive na minha vida, né? Que foi a morte da minha mãe. Então, poxa, minha filha estava com 1 aninho, eu tinha aquela avó super coruja me ajudando em um monte de coisa, né? Porque mãe entende a necessidade da filha e dá tudo o que precisa para transformar o puerpério da forma mais leve possível. E o puerpério, ele não dura pouco tempo, ele dura muito tempo, normalmente, assim, até uns 2, 3 anos da vida da criança e pode durar muito mais, né? Dependendo da situação e do apoio que você recebe. E aí, eu me vendo sem a minha mãe, sendo que a gente era muito, muito, muito unidas, eu fiquei, assim, numa crise muito maior do que eu já estava, porque eu já vinha de uma carreira que eu já não me identificava, de uma sensação, assim, de burnout, mas eu não ia dar o braço a torcer, sabe? Era assim mesmo. E eu acreditava que era assim mesmo, eu só tinha que aguentar sem reclamar. E aí veio o puerpério, ficou mais punk ainda. Aí o retorno para o trabalho, aí veio o luto, a morte da minha mãe. E, assim, não dava mais para disfarçar, sabe? Tipo, eu sou um ser humano, não sou um robô, preciso encarar esse sentimento, preciso mudar a forma que eu levo a minha vida, preciso pelo menos dar um tempo para botar minha cabeça no lugar. Eu já não conseguia mais ficar disfarçando, assim, ficar no trabalho, entregando o projeto, aquilo já não fazia mais sentido para mim porque eu estava perdida, né? Então, estava rolando um total desalinhamento entre o que eu fazia, o que eu acreditava e o que eu queria. E a gente não pode ignorar quando acontece uma coisa dessa magnitude, né?